Fala galera, tudo bom? Tio Uli na área. Hoje, dia 1º de março de 2019, eu vou fazer um conteúdo aqui que de alguma forma eu já apresentei, mas com agora a prioridade de valorizar o tempo das pessoas que estão assistindo. Eu vou ser muito mais objetivo e eu acho que os maiores beneficiados desse conteúdo serão os novos close friends, porque eu vou fazer um mapa de investimentos e você que não tem experiência nessa área vai ter pelo menos um overview do que a gente está tratando e das maneiras diferentes de tratar o assunto investimentos, tá? Então, basicamente, eu classifico os investidores em duas maneiras. Primeiro, aquele que faz o investimento passivo e também aquele que faz o investimento ativo. De alguma forma, eu vou falar também em alguns produtos que a gente também tem opções na hora de investir, mas só que não necessariamente você precisa fazer o uso deles para ser bem sucedido, tá? Então, basicamente, o investidor passivo, ele tem como investir em ações, renda variável, na renda fixa, através de moedas e através de fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários, basicamente, ele tem o IFIX, que o ETF, para se expor ao índice de fundos imobiliários, ele não tem muita liquidez, ele não teve muita atração, porque os ETFs eles tendem a seguir a política de não distribuir proventos. Mas como os proventos são isentos de imposto de renda nos fundos imobiliários, não teve tanto apelo. Essa é a visão do tio Uli, por que a liquidez nesse produto, o IFIX 11, não cresceu tanto, tá? Mas você pode reproduzir a carteira do IFIX e fugir 1%, 2% dessa carteira teórica, não vai mudar drasticamente os resultados que você vai encontrar. Outra maneira é através de moedas. Então você pode investir nas moedas dos países desenvolvidos. A gente está falando de dólar, a gente está falando de euro, a gente está falando de libra, a gente está falando de iene, a gente está falando de algumas outras moedas dos países nórdicos ali, que tem muita força, ou seja, uma menor volatilidade, quando a gente compara com outras moedas que são dos países emergentes. É claro que toda vez que a gente está falando disso, a gente está falando de moedas que têm uma liquidez maior. Isso não significa que você, como investidor passivo e pessoa física, não pode se expor a novas moedas. Só que a gente está falando aqui do básico, tá? A gente está falando daquilo que realmente tem usabilidade, prática, quando a gente está falando de mercado financeiro. A própria exposição a Libra e Iene é um pouco limitada aí através dos mercados financeiros, mas eu estou falando aqui para vocês moedas fortes que vocês vão encontrar aí as pessoas falando também, tá? Criptomoedas, a gente tem várias e várias formas diferentes de se investir em criptomoedas, mas basicamente a que tem mais liquidez hoje em dia, a que tem maior acessibilidade por parte dos investidores é o Bitcoin. Então eu vou atualizar aqui, ó, Bitcoin. Lembrando que você tem que ter autorresponsabilidade na hora de fazer essas decisões, tomar atitudes, porque por mais que você tenha um assessor de investimentos, por mais que você tenha um professor de investimentos, quem vai ter que lidar com os resultados positivos ou negativos dessas escolhas é você, tá? Então, se isso significa que você vai demorar um pouco mais de tempo para se expor ao mercado financeiro, pois você vai ter que estudar um pouco mais antes, se esse é o caminho, esse será o caminho. Não chore, tá? Outra moeda que eu classifico aqui, mas outras pessoas podem classificar como commodity, é o ouro. Mas o ouro eu vou botar aqui dentro de moedas, porque é isso que na verdade as pessoas estão procurando. Uma moeda sem governo, e o ouro entra nessa classificação no ponto de vista do tio Uli, tá?
Vamos agora para investimento passivo em renda fixa. Eu posso falar basicamente dois investimentos. É a LFT, que são as letras financeiras do Tesouro. É o título público em real com a menor duration. Ele está associado à rentabilidade, à variação da Selic. Ou seja, se o governo aumentar a Selic, o teu retorno nominal ele vai ser maior. Se o governo baixar a Selic, o teu retorno nominal tende a ser menor, tá? Então, você tem que sempre entender, quando você faz investimentos, qual é o teu retorno real e o teu retorno nominal. Após isso, você ainda tem que entender qual é o teu retorno líquido e o teu retorno bruto, porque alguns produtos vão te oferecer isenção de imposto de renda no ganho de capital, na renda, no provento, né? Você tem que escolher e estudar cada uma dessas opções. Hoje em dia, a gente também tem a NTN-B, que é um tipo de título de renda fixa, onde você tem um juro principal sendo pago, mais a variação do IPCA. E aí, na NTN-B, você tem a opção, hoje em dia, de ter vencimentos mais curtos, vencimentos médios e vencimentos de mais longo prazo, tá? Quando a gente está falando de vencimento curto, a gente está falando de 2024, médio 2035 e longo 2050. É bom entender, é muito prudente entender que quanto mais distante está o vencimento desse título de renda fixa, maior vai ser a variação do que a gente chama de PU, que é o quê? É o preço desse título. Lembrando que na NTN-B, assim como em outros títulos, o teu rendimento ele será derivado de quanto embutido tem de retorno nesse PU e o preço de vencimento desse título. Então, não é um processo simples de precificação. O tio Uli vai estar desenvolvendo esses raciocínios no futuro, tanto para a galera do Close Friends, para o pessoal do grupo de mentorados. Tudo isso será explicado na sua devida hora, mas aqui eu estou mostrando um overview, uma visão mais ampla de como a gente deve interpretar esses investimentos. Então, lembrando, a NTN-B tem vários vencimentos. Quanto mais curto o vencimento, menor será a volatilidade do título do investimento como um todo. No final, todo mundo vai ser pago, tá? Então, terá momentos que você terá o título negociando a um ágio. Esse seria um bom momento para você se desfazer desse título, mas você tem que lembrar que, dependendo do tempo que você está com esse título, você vai ter uma tabela regressiva de imposto de renda. Nos 6 primeiros meses, você vai pagar 22,5%. Após 2 anos e meio com esse título, você vai cair para o fundo da tabela, que é de 15%. Então, você tem que fazer essa conta se vale a pena ficar entrando e saindo de títulos, tá? Lembrando, tem alguns títulos de renda fixa que eles têm uma duration, ou seja, o vencimento tão longo, que ele acaba sendo mais volátil do que o próprio Ibovespa. Então, essa crença de que a renda fixa tem menos volatilidade que a renda variável, ela é errada. Existem títulos de renda fixa que apresentam uma volatilidade menor que o próprio Ibovespa, tá? E outros com uma volatilidade maior que o próprio Ibovespa. Então, você tem que ter uma visão crítica, você tem que ter um entendimento do porquê que você vai estar comprando títulos de maior ou de menor duração. E lembrar também que quando você está com um título de muito longo prazo, ou seja, esse com vencimento para 2050, todo aquele imposto que você teria que pagar no curto prazo, você pode diferir ele e, na verdade, usar esse valor como uma plataforma de investimentos, porque é só lá no final que você vai pagar esse imposto, só quando você resgatar esse título. Quando a gente fala de investimento passivo em ações, a gente tem basicamente
essas opções aqui, tá? A gente tem o IVVB11, que ele representa o ETF do S&P 500, o BOVA11, que ele representa o Ibovespa, é o ETF do Ibovespa. A gente tem o Small 11, que é o ETF do índice de Small Caps. E tem o BOVV11, que também é o ETF do Ibovespa. E qual é a diferença do BOVA11 para o BOVV11? Esse aqui ele é fornecido pelo BlackRock e tem uma taxa de administração um pouco maior do que o BOVV11, que é administrado pelo Itaú, esse ETF. Eu acho que a diferença de taxa de administração entre esses dois produtos, esse aqui é 0,50 e pouco por cento ao ano, esse aqui é por volta de 0,3% ao ano. O BOVA11, ele apresenta atualmente, e isso pode mudar com o tempo, uma maior liquidez, mas eu não acredito que aplicar no BOVV11 pode comprometer essa liquidez, porque ele também apresenta uma liquidez aceitável, principalmente para os investidores de menor porte. Então, vamos só classificar aqui de novo esses ETFs. Através do IVVB11, você está exposto ao ETF do S&P 500, que é o índice amplo americano, e ele é cotado em dólar, ou seja, se o dólar subir, você está se beneficiando, se o dólar cair, você não está se beneficiando da queda do dólar, você está perdendo dinheiro com isso. No longo prazo, a correlação entre o IVVB11 e o BOVA11 tende a zero, porque você está diversificando riscos políticos, legislatórios, geográficos, de moeda. Então, é uma boa diversificação para um investimento passivo, tá? O Small 11, ele vai ter uma volatilidade maior que o BOVA11, por se tratar de empresas small caps. E terminamos com isso a parte de investimento passivo. Vamos falar agora de investimento ativo. E o investimento ativo, o Tio Uli, ele tende a segregar em duas grandes escolas: análise fundamentalista e análise técnica e gráfica. Quando a gente está falando de análise técnica e gráfica, a gente está falando de trading systems, a gente está falando de suporte e resistência. Espera aí, que deu resistência. A gente está falando também de trend following, pode falar sim disso. A gente pode falar aqui também de... que mais que a gente pode falar de análise técnica e gráfica? Trading System, suporte e resistência, Trend Following. É isso, basicamente isso. Não vou encher linguiça aqui, não é o interesse dessa aula, tá? Quando a gente fala de análise fundamentalista, a gente está falando de ações, de renda fixa, de moedas, de derivativos, de fundos imobiliários e de long and short. Vamos começar por o long short aqui. Long short são operações onde a gente está comprando um ativo em ações e a gente está vendendo um ativo em ações. Com isso, a gente pode zerar esse financeiro ou não. Por ser investimento ativo, o nível de exposição que você vai ter depende da sua decisão. Por isso é ativo. Você vai estar assumindo uma premissa que vai te levar para um pior ou para um melhor caminho. E você tem que ser autorresponsável com essa decisão, mais uma vez, tá? Então, quando a gente fala de long short, a gente não está falando só entre ações, a gente pode estar falando entre classes de ativos. E esse é o número 1, classe versus classe. Vamos falar aqui, dar um exemplo. Eu posso estar comprado em renda fixa e vendido em ações.
Vou dar um exemplo disso. O que eu faço? Eu pego o BOVA11, vou lá, alugo ele e vendo. Boto aquele caixa para dentro, pego aquele dinheiro e compro em renda fixa. E eu vou ganhar no carrego dessa renda fixa, mais a variação desse índice de ações. Isso pode ser favorável ou desfavorável para mim. Se o mercado tiver uma queda muito forte, eu vou ganhar bastante dinheiro, mais aqueles juros que eu consegui capitalizar com o dinheiro que eu recebi da venda dessas ações, desses índices, do que seja, tá? Eu posso fazer long short também de empresa versus empresa. Vou dar um exemplo. Comprado em CSN, vou botar aqui o título, o ticker da ação, para vocês entenderem melhor. Estou comprado em CSN e vendido em USIN 5. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, eu estou apostando que a diferença, o fator entre a CSN e a Usiminas vai ser favorável para a CSN. Ou seja, vamos dizer que eu ganhei 10% com as ações da CSN. Peguei 100 mil reais, comprei ações da CSN e rendeu 10%. Ganhei 10 mil reais com isso. E eu financiei essa compra com uma empresa do mesmo setor, siderúrgico. Então, vendi Usiminas, que também subiu 5%. Qual foi o resultante dessa operação? Ganhei 10% com CSN, 10 mil reais. Perdi 5% com Usiminas, já que eu estava vendido e ela subiu. Me custou 5 mil reais isso aí. Qual foi o líquido dessa operação? 5 mil reais positivo. Por quê? Ganhei 10 mil com a CSN, perdi 5 mil com a Usiminas, tive um saldo de 5 mil reais. Fechado? Agora eu vou fazer um long short setor contra setor. Ou seja, eu vou comprar em Itaúsa e vou vender, vendido, Vale 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apostando que o setor financeiro vai ter um melhor desempenho do que o setor de mineração. Eu posso arranjar várias desculpas, vários motivos para fazer essa operação, para justificar essa operação. Vou aqui inventar um motivo. Setor de construção na China desacelerou. Então eu quero estar exposto à queda da Vale. Vou pegar uma empresa large cap, também como a Itaúsa. Large cap, eu quero dizer uma empresa grande. Isso é um fator importante também na hora de fazer uma aposta em renda variável. Então, eu acho que a Itaúsa vai cair menos. Vamos dar um exemplo. Vale saiu, eu vendi ela 2 mil ações a 50 reais. Ela caiu para 45. Ganhei com isso 5 reais de diferença, vezes 2 mil, 10 mil reais. Enquanto, nesse mesmo período, a Itaúsa só caiu 2%, ou seja, perdi 2 mil reais. Saldo líquido dessa operação, mais 8 mil reais com a queda das ações, as duas que eu escolhi. Mas por que o saldo dessa operação foi positivo? Porque eu perdi 2 mil reais na ação que eu estava comprado, só que a ação que eu estava vendido caiu 10%. Ou seja, ganhei 10 mil reais. Saldo total de 8 mil reais. Então, dei aqui 3 exemplos básicos de como fazer long short com investimento ativo através da análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, a gente pode usar a outra classe, que é a de fundos imobiliários. Então, em fundos imobiliários, eu posso escolher comprar ativos de papel, ou seja, fundos imobiliários que têm ativos em forma de papel que são lastreados em imóveis. A gente pode dar o exemplo com isso aí de LCI, né, Stefano? O que mais? CRI? O que mais? LCA. Então, a gente teve vários exemplos aí de fundos de papel. Esses fundos, eles são mais favoráveis quando a gente está tendo um aumento da taxa de juros. Por quê? Normalmente, a duration desses ativos é menor do que o ativo de tijolo, que é a segunda opção aqui. O
fundo imobiliário de tijolo, qual é o cenário mais favorável para ele, Stefano? Juros baixos. Então, vocês viram que a gente pode fazer uma mesclagem entre ativos de papel de tijolo dentro de uma carteira ativa de fundos imobiliários? A gente tem que olhar também se esses fundos imobiliários eles são mono ou multiativos. O que isso significa? Se eu escolher um monoativo, eu vou estar concentrando mais risco. Em consequência, eu vou ter que ver qual é o risco que aquilo vai me oferecer em relação ao retorno potencial. Então, a gente tem que fazer esse balanço. Eu, normalmente, não gosto de investir em fundos monoativos, porque eles são muito arriscados. Outro fator que a gente tem que olhar também, quando a gente está falando de fundos imobiliários, é a vacância. A gente não quer fundos imobiliários com uma vacância muito alta, porque isso depõe contra o ativo, mas a gente também não quer uma vacância muito baixa, porque isso aí torna o fundo imobiliário um ativo côncavo. Porque eu só tenho a piorar a partir do momento que está tudo alugado. Então, eu tenho que ver se realmente isso está sendo precificado de maneira justa, tá bom? Dentro dos próprios fundos imobiliários, a gente pode escolher entre gestão ativa e gestão passiva. Lembrando que aqueles fundos com gestão ativa, eles tenderão a ter uma taxa de administração e taxa de performance mais altas do que os de gestão passiva. Então, tudo isso vai entrar no balanço que você quer entender entre prós e contras de cada uma dessas alternativas dentro dos fundos imobiliários. Dentro da análise fundamentalista em investimentos ativos, a gente também pode usar isso aqui para análise técnica e gráfica, tá? Não é uma limitação, só para não ficar repetitivo. Você que está vendo o webinar, entenda que você pode usar essas mesmas estratégias dentro de derivativos para análise técnica e gráfica. Mas dentro de derivativos você pode fazer, basicamente, eu não estou falando tudo aqui, gente, é porque senão seria um conteúdo muito mais amplo. E eu quero ser objetivo aqui com vocês, tá? Derivativos a gente pode usar a estratégia de delta hedge. Significa o quê? A Vale, quando eu tenho uma ação dela, eu tenho, por definição, um delta 1 ali naquele ativo. Quando eu tenho opções put e call. Call é aquelas que eu estou tendo o direito, mas não estou tendo a obrigação de comprar o ativo a certo valor. A put, eu tenho o direito, mas não tenho a obrigação de vender o ativo a certo valor. Vamos simplificar isso para a linguagem coloquial? A call, eu estou apostando na alta do ativo. A put, eu estou apostando na queda do ativo. É só isso? Não é. Mas vamos ficar por aqui para não complicar uma coisa que é simples, tá? Então, o delta hedge, o que eu faço basicamente? Se eu estou comprado em 1.000 papéis da Vale, o que eu vou fazer? Eu vou comprar 2.000 puts no dinheiro da Vale também. E eu vou administrar isso para zerar. Porque se eu comprado na Vale, eu estou com um delta positivo em 1, teoricamente, quando eu estou comprado em 2 puts no dinheiro, eu estou comprando 0,5 vezes 2, ou seja, eu estou zerando esse delta resultante disso. Basicamente é essa estratégia. Não fique frustrado se você não entendeu e não vai conseguir fazer isso a partir de hoje, porque essa estratégia merece um livro de pelo menos 500 páginas. Eu estou falando para você aqui o mais óbvio e o mais básico dessa estratégia. Foi baseada nessa estratégia que o tio Uli ganhou mais de 500 mil reais em um dia, quando a barragem de Brumadinho caiu. Outra opção são as travas, tá? Isso aí é bom para quem quer se expor ao ativo, mas não quer botar tanto capital financeiro. Por quê? Porque vai ter um limite de ganho, se a trava for com call, vai ter um limite de perda também, no mesmo sentido, e você pode fazer essas travas, tanto com call quanto com put. Uma você bota dinheiro, a outra você recebe dinheiro. Todas têm seus prós e contras.
Normalmente, a volatilidade, que é um dos fatores de precificação das opções, vai estar maior nas puts do que nas calls. O mercado também avalia o tamanho desse prêmio entre put e call para entender o viés do mercado. Isso também cabe para um curso de tão extenso que pode ser esse assunto, tá bom? E a terceira estratégia de derivativos, mais simples de ser executada também, é a estratégia do pozinho, onde você vai se expor fora do dinheiro, tanto na put quanto na call, e vai fazer isso sucessivamente. Muitos e muitos meses você vai perder, mas quando você ganhar, você vai ser agraciado com rentabilidades que vão multiplicar o capital por 20, 50, 100, eu já vi até 200 vezes. Ou seja, quando tu ganha 200 vezes o que você colocou, significa que você tem uma assimetria resultante de uma taxa de acerto baixa. Não existe uma operação que tem taxa de acerto alta e assimetria positiva alta. Esse aí é o santo graal dos investimentos. Quem achar isso vai ficar muito rico. Eu acho que só um cara achou isso no mundo até hoje. O nome dele chama-se Jim Simons. Não é Jennifer o nome dela, mas é Jim Simons. E eu não tenho a mínima ideia de como ele faz para ganhar esse dinheiro. Eu sei que ele tem a maior equipe de PhDs em astronomia do mundo. Porque quando ele fala, né, quando você está lá tentando identificar a localização de um astro no universo, você não sabe precisamente onde esse astro está. Você tem um intervalo de confiança, onde você acredita que esse astro está. Então, usando essa mesma matemática que os astrofísicos usam, ele acredita que ele pode encontrar um intervalo de confiança onde um ativo deve estar precificado, e aí ele começa a operar assimetrias, fazendo arbitragens a partir disso, tá? Outra maneira de fazer investimento ativo através da análise fundamentalista é através de moedas, e aí você usa a análise macroeconômica de um lado. Então, por exemplo, o Brasil começa a ter déficit primário muito alto e insustentável. O que vai acontecer com a moeda real? Ela vai tender a se desvalorizar. O que o Banco Central, para proteger a moeda, vai fazer? Vai investir mais no aumento de juros, ou seja, vai forçar um aumento de juros na Selic para atrair esse capital e cobrir esse déficit. E aí vai nascer uma operação muito famosa chamada carry trade, onde o cara ele fica vendido em dólar e comprado em real e vai fazendo o carry dessa taxa de juros embutida na moeda. Entendeu? Só que qual é a pegadinha disso? Você pega o estado da economia americana atual, déficit bem alto, déficit primário, déficit de balança comercial. Teoricamente, você faria o dólar se desvalorizar cada vez mais, porque os fundamentos estão se deteriorando. Só que existe um viés emocional nos investidores de que quando a coisa começa a ficar estranha, o risco começa a aumentar, eles vão para onde? Eles migram para o dólar. Então, quanto mais risco o mercado percebe, mais o dólar se valoriza. Esse paradigma aí, ele é explicado através de uma coisa. Os americanos têm um botão vermelho, onde eles podem explodir tudo. E o mercado sabe disso. Ele sabe que se alguém quiser receber essa dívida americana, o americano não vai ter para pagar e ele vai fazer o que ele sempre fez. Ele vai entrar em guerra com alguém e, de alguma forma, essa pessoa, esse país que perder essa guerra vai ter que pagar essa dívida dos americanos, ou ele vai fazer todas as moedas do mundo se desvalorizarem ao ponto que a dele estando desvalorizada também é só mais um no balaio, tá? Essa é uma questão complexa, é uma questão que muitas pessoas não conseguem racionalizar, mas é assim que o mercado funciona. E uma coisa que as pessoas que estão entrando principalmente no Close Friends têm que entender é o seguinte: o mercado está sempre certo. O mercado vai estar sempre certo. Você que tem que se adaptar a ele. Essa história, mas eu estou certo, o mercado está irracional. O problema é dele, é assim que a gente faz lucro. Pegando as assimetrias da lógica, tá?
Outra maneira de você estar investindo ativamente através da análise fundamentalista em moedas é através de modelos quantitativos. Isso aí você vai criar lá a sua regressão linear, polinomial, você, you name it, e tu vai achar uma fórmula que vai te dar um edge ou não para investir em moedas de maneira ativa. Renda fixa de maneira ativa. Você tem os títulos pré-fixados. E por que eu ponho títulos pré-fixados de maneira ativa? Porque você comprar um título pré-fixado, você está vendido em inflação. E a inflação ela pode chegar ao infinito. Então, de alguma forma, você tem que assumir uma premissa na hora de investir num título pré-fixado de que as expectativas de inflação estão bem ancoradas. Ou seja, quanto mais leniente o Banco Central for com a inflação, menor vai ser a crença do mercado de que aquelas expectativas estão bem ancoradas. Então, como é que o investidor ativo começa a especular em cima do título pré-fixado? Ele começa a vender e comprar o pós-fixado, a partir do momento que a inflação ela começa a crescer. É por isso que a gente vê muito naturalmente e muito comumente, quando a inflação do Brasil começa a se descolar do centro da meta, o câmbio vai perdendo valor. Por isso que eu acho tão importante o investidor estar diversificado em inúmeras moedas, não somente em real, tá? Então, aquele investidor que está crente que só porque ele está em imóveis, ele está num ativo seguro, ele está bem enganado. Por quê? Porque aquele imóvel ele está lastreado numa moeda frágil. Então, não adianta nada o cara ter um portfólio de imóveis em real. Por quê? Porque quando os minerais, as commodities que o Brasil vende e fazem grande parte da sua balança comercial se desvalorizarem, o real desvaloriza junto e aquele imóvel que estava lastreado em real também se perde valor no curto prazo, tá? Outra forma de investir em renda fixa de maneira ativa é através dos pós-fixados, e aí você vai tomar uma decisão baseada na duration do título que você está apostando. Ou seja, o cara que está com uma duration mais longa, ele vai estar assumindo mais risco do que um investidor que está com uma duration mais curta. Você pode fazer uma arbitragem baseada nisso. Outra coisa é a renda fixa através de CDBs, de bancos médios privados. Como eles têm um funding mais caro, eles tendem a prometer taxas mais altas para os investidores. E você, se estiver dentro do limite do fundo garantidor de crédito, pode se beneficiar disso, porque até aquele montante você está teoricamente segurado. Eu não recomendo ninguém investir em branco frágil por causa disso, porque a partir do momento que você toma o calote, você tem que gastar com advogado, você tem que gastar tempo, energia mental para recuperar esse investimento. Outra coisa, outra maneira de investir ativamente em renda fixa é através de debêntures incentivadas de títulos privados. Então, se você pegar debêntures da Vale, da Petrobras, de algumas concessionárias, de algumas empresas de energia elétrica, e elas forem classificadas como debêntures incentivadas, você não vai pagar imposto de renda sobre isso, mas você tem que fazer uma análise de crédito em cima dessa empresa, e a partir do momento que você assume essa premissa, você está fazendo um investimento ativo em renda fixa, tá? Cuidado, a liquidez do mercado secundário das debêntures incentivadas é baixa. Então, só compre títulos que você tenha a intenção de carregar até o vencimento. Isso aqui é uma maneira conservadora de ser ativo em renda fixa. Fechado? Chegando agora em ações, investimento ativo, análise fundamentalista em ações. Você tem o Value Investing, que o Value Investing você pode usar o Valuation, você pode usar o Factor Investing, e aí dentro do Factor Investing, na verdade, vamos botar aqui, ó, deixar isso mais completo. Valuation. Vou botar aqui o Factor Investing, que foi todo o conteúdo aí que a gente distribuiu de graça para o pessoal do Close Friends na semana do Factor Investing. Então, o que é basicamente isso? Você escolher fatores
dentro da contabilidade e investir baseado nas top 10 lists low ou high desse fator. Você pode fazer combinação de fatores também. Vou dar aqui algum exemplo só. Enterprise Value EBITDA, Enterprise Value EBIT, preço sobre o valor patrimonial da empresa, preço da ação sobre o lucro, pegar a parte low, top 10, top 15 disso. O valuation é você fazer um discounted cash flow, um fluxo de caixa descontado a uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto, você tem 1000 maneiras de achar ela. Uma delas é através do CAPM, outra delas é você falar, ó, eu só aceito o retorno de 15, 20%. Aí tu põe essa taxa lá. Não está errado fazer isso, tá? Você tem que saber que premissas suportam esse valor. Ter autorresponsabilidade nisso faz parte. Dentro de ações, a gente também tem a modalidade de Growth Investing. É achar o preço-lucro alto, preço-valor patrimonial alto, Enterprise Value EBITDA alto, Enterprise Value EBITDA alto também, isso aqui eu repeti. O payout baixo. A gente também tem os spin-offs. O que é um spin-off? É uma empresa formada da cisão de outra empresa ou subsidiária. A gente tem como exemplo isso. O IRB foi um spin-off dos bancos. A LOG, LOGG3, foi um spin-off da MRV. Odontoprev foi um spin-off do Bradesco. BBSE foi um spin-off do Banco do Brasil. Tem um livro muito bom chamado You Can Be a Stock Market Genius, do Joel Greenblatt, que fala muito sobre essa característica, esse evento corporativo. Essa é a minha única exceção para investir em IPOs. Outra maneira de investir em ações é através de turnarounds. São empresas que mudaram seus fundamentos e, a partir disso, merecem ser reprecificadas de uma outra maneira. Normalmente são empresas que mudaram a direção, fizeram um reposicionamento do produto, se reposicionaram geograficamente ou fizeram uma reposição de cultura, reposicionamento de cultura. O Baster, a nossa lenda Baster, fala que toda empresa merda está passando por um turnaround, então tenha cuidado com isso. Você deve ficar muito consciente do nível de assimetria que essa oportunidade vai te oferecer. Daniel Nigri, meu amigo, muito competente, analista CNPI, costuma falar que a assimetria de 5 vezes é o mínimo para você aceitar quando você está falando desse tipo de investimento, tá? Vamos dar exemplos aqui. Um turnaround de direção foi quando o Steve Jobs voltou para Apple. Reposicionamento de produto foi, exemplo, Alpargatas. Reposicionamento geográfico, a gente pode falar vamos falar de um reposicionamento geográfico bem sucedido. Cara, quando uma empresa ela muda a sede fiscal dela para pagar menos imposto, é um turnaround geográfico, de reposicionamento geográfico. Tá? O reposicionamento de cultura é uma empresa como chama a firma do Falcone aí para fazer um reposicionamento. A Ambev foi um reposicionamento de cultura, pô. É um reposicionamento de cultura, claro. Eu acho que ela em breve vai ter que reposicionar o produto de novo, tá? Muitas críticas em relação à qualidade da cerveja. Outra maneira de investimento ativo em ações é investir em small e micro caps. São empresas com capitalização abaixo de 2 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Isso aí abriria um leque muito grande de empresas no Brasil, tá? No Brasil, eu falaria que é empresas abaixo de 4 bilhões de reais. Microcaps eu classificaria como empresas abaixo de 700 milhões de reais em valor de mercado. Por que essas empresas eu classifico como uma nova categoria? Quem ainda não conhece, o Dr. Felipe Ponte, que é o editor-chefe da Revista de Finanças e Contabilidade do Brasil, a tese de doutorado dele é sobre accruals. O
que são os accruals, tio Uli? Os accruals são reclassificações contábeis que o gestor ele tem liberdade de fazer, e aí com isso ele pode aumentar ou diminuir o lucro contábil da empresa. Vou dar um exemplo. Provisão de devedores duvidosos. É um tipo de accrual que os bancos podem fazer. Eles podem classificar alguns recebimentos como de menor ou maior qualidade, e com isso eles podem aumentar ou diminuir o lucro. O Dr. Felipe Ponte, na tese de doutorado dele, mostrou que conforme as empresas têm um menor tamanho, maior é o nível de accruals na sua contabilidade. E o mercado, como não é bobo, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de desconto nesse tipo de empresa. Ou seja, como a taxa de desconto ela fica maior, o potencial de lucro aumenta, já que o risco é maior. Então, se você tivesse que classificar um nicho de mercado com maior potencial de ganho, provavelmente estaria nas microcaps. Se você não entendeu isso, eu te recomendo ler o livro The Little Book That Still Beats the Market, do Joe Greenblatt também. No exemplo que ele usa lá, ele usa as microcaps e ele fala que o retorno é absurdamente maior quando você trabalha nessa região, nesse nicho do mercado americano. No Brasil, isso não é tão factível devido ao pequeno número de ações que a gente tem nessa faixa de mercado. Mas eu, pessoalmente, gosto muito de investir em micro e small caps, tá? Agora, large caps também é uma maneira de selecionar ações através da análise fundamentalista e fazer um investimento ativo baseado nisso. Vamos dar o exemplo aqui das 10% maiores empresas do mercado. Elas tendem a performar melhor que a média num bear market, ou seja, num mercado de queda. As 10% maiores empresas tendem a cair menos. Por quê? Porque elas têm liquidez. Então, o mercado ele tende a sair das empresas mais arriscadas e ir para as menos arriscadas, porque alguns fundos de investimento, por estatuto, são obrigados a investir em ações. Então, eles remanejam o risco indo para um nicho menos arriscado, que aí são as large caps. E eles tendem a performar pior que a média num bull market. Por quê? Num bull market, a percepção de risco diminui, e aí os gestores, os investidores, tendem a focar mais nas empresas small caps. Entendido aí? Terminamos investimento ativo, investimento passivo. Eu vou falar aqui de outra classificação, que são os investidores profissionais, que é o caso do tio Uli. Ou seja, a partir do momento que você tem mais de 10 milhões em ativos na corretora, abre uma nova gama de produtos. Entre eles está o Private Equity, que é a maneira de você investir em empresas de capital fechado de maneira ativa. Então, vou dar o exemplo do Hortifruti, vou dar o exemplo da Pets, vou dar o exemplo de várias outras empresas, ReHap. Foram empresas que foram adquiridas por mega fundos de investimento de Private Equity. Vou dar o exemplo aqui do Carlyle, o KKR, o Blackstone, o Apollo. No Brasil, a gente vai falar da Bozano, a gente vai falar do Credit Suisse, a gente vai falar da Gávea. A gente tem vários gestores de Private Equity. E se você quiser pesquisar mais sobre esse tema, você deve procurar o investidor David Swensen. Ele era o gestor responsável pelo endowment de Yale. Ele criou essa nova maneira de investir. E por que é tão favorável você adicionar Private Equity na sua carteira a partir de um certo ponto? Porque a correlação do Private Equity com os mercados abertos ela é quase zero. Então você diminui o risco total da tua carteira adicionando mais retorno. Porque, mais uma vez, essas empresas oferecem um risco maior. Eles normalmente fazem operações de leverage buyout para apimentar ainda mais os retornos nessa classe. E você pode se beneficiar disso sendo um investidor profissional. Outra maneira de investir é através de fundos multimercados, onde você tem um mix de vários investimentos. Você pode investir em juros, moedas, ações, tudo de uma maneira bem mais conservadora. O ponto fraco que eu acho desse tipo de
classe de ativo desse tipo de investimento são as altas taxas cobradas por esse serviço. Os fundos multimercados, eles são equivalentes aos hedge funds aqui nos Estados Unidos, por assim dizer. E a gente vê o quanto essa classe de ativos está tomando porrada dos investidores. A gente também tem fundos de ações, fundos de renda fixa, tudo isso você vai ter taxa de performance, você vai ter que pagar a taxa de administração. Então, eu acho que vale a pena você investir na tua educação para que você possa fazer isso por conta própria, tá bom? Então, fico por aqui. Esse foi o assunto mapa de investimentos. Espero que vocês tenham gostado. Dê um clique aqui. É muito importante vocês patrocinarem esse conteúdo para o Tio Uli. E é só o começo. Beijo para o grupo de mentorados. Beijo para o Close Friends 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Beijo grande, fico por aqui. E é só o começo, galera. Bons investimentos, autorresponsabilidade e conservadorismo na veia. Beijo grande.